Boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença dos vereadores que disponibilizaram um pouco do seu tempo de última hora para a gente fazer algumas deliberações sobre a CPI. Também cumprimentar os servidores da casa e a comunidade que nos acompanha. A minha intenção, através da convocação dessa reunião de última hora, é para que a gente possa deliberar sobre alguns documentos que estão solicitados através de requerimento de minha autoria. Eu vou passar aqui para os senhores tomarem conhecimento. Não acho que cabe a leitura aqui, mas são solicitações de informações a respeito dos convênios FUNASA e do convênio PAC, bem como as obras executadas, efetivamente entregues à concessionária e assim por diante. E por que eu faço esses questionamentos? Porque depois que a gente recebeu a FUNASA aqui e eles nos falaram que ficou faltando apenas 4 quilômetros de rede, isso me gerou uma preocupação, porque essencialmente todas as justificativas apresentadas ao longo dos anos para os aditivos é porque a FUNASA deixou de enviar os recursos. E daí, peraí, se a FUNASA deixou de entregar apenas 4 quilômetros de rede, a gente precisa questionar até aquela metodologia que era o troca-PAC. Está trocando o que por o que exatamente se faltava tão pouco, né? Então a gente precisa saber o que efetivamente foi construído de rede pela FUNASA, o que de fato entrou em operação, o que foi entregue à concessionária e assim por diante. Então, além dessas informações através de requerimento, eu gostaria inclusive, e eu já me antecipei, conversei com o presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, pessoalmente, a respeito de ouvir algum técnico do SAMAI responsável por essa parte de esgotamento sanitário, para que possa explicar à nossa comissão a respeito da rede física que foi construída lá no início nos convênios FUNASA e do convênio PAC, para que a gente possa entender e dar publicidade à condição geral que se encontra cada metro dessa rede construída àquela época. Então, a minha intenção, hoje é deliberar sobre a solicitação desses documentos e também sugerir a convocação deste, que é um dos gerentes do SAMAI, para falar sobre o esgotamento da nossa cidade. E, de antemão, eu já deixo como sugestão a data do dia 8 de dezembro para fazer a sua oitiva às 10 da manhã, que é uma segunda-feira, antes, inclusive, às vésperas, né, da oitiva do ex-prefeito Mário. E falando ainda do ex-prefeito Mário, gostaria de deixar público o conhecimento de que, por uma segunda vez, ele solicitou que fosse adiado o seu depoimento. Eu, na condição de presidente, deferi o seu pedido pela segunda vez e ele agora passa a ser esperado pela CPI a ser ouvido no dia 9 de dezembro. Alguma manifestação dos senhores? Favorável a todos os pedidos aqui, presidente. Achei importante, né, para que a gente possa procurar o esclarecimento dos fatos. Em relação ao ex-prefeito ser chamado, né, só deixar registrado aqui que acho razoável, até porque fizemos esse tratamento em relação a todos os ex-prefeitos, querendo ou não, nos depoimentos aqui mencionam situações que são alusivas às últimas gestões que a gente teve no município e deixa claro que quando a gente faz um voto para que seja escutado, a gente também está dando, sobretudo, uma possibilidade de também se defender e botar a sua versão e trazer alguns elementos aqui. Eu acho que o julgamento, né, é o julgamento das pessoas em relação aos atos, mas deixar muito claro, né, que a gente não está condenando ninguém por chamar, a gente está cumprindo o nosso papel e a nossa responsabilidade. Se tem fatos que são alusivos desde 2010 até aqui, eu acho natural que todos aqueles que passaram pela gestão possam contribuir com informações. Como tomamos esse procedimento em relação a ex-prefeitos, também tomei em relação ao ex-prefeito Mário, e eu acho importante que possa vir trazer esclarecimentos, e esses dados que foram revelados na última reunião realmente surpreenderam, porque não eram dados que a gente tinha conhecimento, e eu acho salutar que a gente faça esse pedido aqui através do requerimento, então tem toda a minha concordância e meu voto favorável. Vereador Beckhauser. Presidente, boa tarde. Também sou favorável a todos os requerimentos apresentados. E só para confirmar, seria dia 8 a... Sim, dessa forma, caso seja aprovado, a gente teria um depoimento na segunda-feira às 10 da manhã de um dos gerentes do SAMAI responsável pela parte de esgotamento. O nome dele, senhor... Humberto, já tem informação aqui para ser de conhecimento público. Humberto Brusadelli Pereira da Silva. Ok, também favorável. Maravilha, presidente. Okay. Obrigado, vereador Flávio. Não, nenhuma objeção, só para... Né, a gente não sabia que ele tinha pedido para adiar mais uma vez, então vai ser mais definido, dia 8 e dia 9. Na verdade, foi feita a solicitação pelo ex-prefeito Mário 2 vezes do adiamento do seu depoimento, e eu deferi o pedido as 2 vezes, e a nova oitiva está prevista para o dia 9 de dezembro, que é uma terça-feira, às 10 da manhã.
Então, a princípio, sem nenhuma alteração, já que essa foi a última deliberação. Quanto ao dia 8, que é uma segunda-feira, às vésperas da oitiva do ex-prefeito Mário, eu estou sugerindo, através de requerimento, que a gente escute esse gerente do SAMAI. Não, tranquilo, por mim tudo bem. Só também garantir para a gente também não adiar mais ainda. Perfeito. Eu gostaria de esclarecer, assim, que caso nós tenhamos mais informações por serem buscadas, que a gente, quem sabe, possa acelerar e ouvir mais pessoas, se for necessário, ainda dentro do início do mês de dezembro, para concluir os trabalhos da CPI ainda dentro desse ano. Lembrando que, caso a gente não consiga entregar o relatório final de maneira satisfatória ainda em dezembro, será necessário solicitar a suspensão dos trabalhos da CPI dentro do período de recesso da Câmara de Vereadores. A gente poderia voltar a discutir isso lá em meados de fevereiro, mas eu não acho que isso seja o melhor dos cenários. É claro que a gente ainda vai precisar depurar as informações que virão, porventura, através da empresa de consultoria, que deve entregar os seus trabalhos muito em breve, mas não só isso. A gente precisa analisar o documento que vem da empresa de consultoria e existe uma previsão contratual de que eles venham presencialmente até Blumenau para apresentar esses trabalhos à comissão e a quem possa interessar. Então, a gente também depende disso, no meu entendimento, para entregar um relatório final contundente. Prefeito, alguma consideração final, vereadores? Não, seria isso. Perfeito, então... Exato. Em razão do deferimento do pedido do ex-prefeito Mário, a gente suspende a reunião que seria no dia 2. Então, por enquanto, a gente fica só com as agendas previstas para o dia 8 e 9. A justificativa dele foi por agenda? Sim. O ex-prefeito, eu não tive acesso à justificativa do primeiro pedido, mas no segundo pedido de adiamento ele alega que tem uma agenda em José Boatê e que é de extrema relevância conversar com aquela comunidade. Perfeito? Dessa forma, aprovados os requerimentos, as solicitações e siga com a intimação do senhor Humberto. Nada mais havendo a tratar, encerra essa reunião.